A indústria dos jogos eletrônicos se estabeleceu ao longo de quase meio século como um verdadeiro império do entretenimento. O que no início era apenas uma forma de distração para crianças e jovens adultos que passavam horas interagindo com games simples e limitados, foi se transformando ao longo dos anos e hoje representa um mercado bastante sólido. Vejamos agora as principais evoluções do videogame desde sua criação até os dias de hoje. O primeiro game eletrônico surgiu em 1958, o Tennis for Two. O jogo foi criado para entreter os visitantes de um laboratório nos Estados Unidos e simulava uma partida de tênis. Somente em 1972 foi lançado no mercado o primeiro console doméstico, o Odyssey, da Magnavox, iniciando assim a primeira geração dos games digitais. O Odyssey era um aparelho de extrema simplicidade, sem som ou cor, e para simular cores de ambientes e texturas, como uma pista ou um gramado, era preciso colocar uma folha de acetato colorida sobre a tela. A segunda geração começa com o lançamento do Fairchild Channel F da Atari, primeiro videogame a usar cartuchos programáveis, que seria padrão por quase 2 décadas seguintes. A maioria dos gráficos ajudou a popularizar os videogames. Era o máximo da modernidade juntar a família no sofá para controlar o aviãozinho do River Raid ou ver o pôr do sol em Enduro. Entre os principais consoles, o destaque foi para o Atari, que foi o campeão de vendas e popularidade. A terceira geração dos games teve início em 1983 com o lançamento do Famicom, primeiro grande sucesso da Nintendo. A maioria dos consoles usava processadores 8 bits e chips adicionais de áudio e vídeo mais velozes. Sprites eram detalhados, mais cores, resolução de tela, músicas e até voz digitalizada aqui e ali. A indústria passou a ver os videogames como algo que, com algum polimento, rivalizaria com muitas mídias estabelecidas como o cinema e a TV. Em 1987, no Japão, a PC Engine lançou o NEC, com processador de 16 bits para gráficos, mas com a CPU ainda com 8 bits, conhecido como TurboGrafx no ocidente. Esse seria o primeiro console da quarta geração. Os principais videogames dessa geração foram Mega Drive, Super Nintendo e TurboGrafx 16. A era 16-bit teve a lendária guerra entre Sega e Nintendo, brigando pelo domínio palmo a palmo. Surgiram os primeiros aparelhos baseados em CD, como o Sega CD e o PC. Cartuchos davam sinal de esgotamento e visivelmente perderiam lugar na próxima geração, já que leitores de disco ficavam mais baratos e rápidos, e os problemas de tempo de carregamento diminuíam. A quinta geração se teve início com os lançamentos do Nintendo 64 e Sega Saturno, que ainda estavam na disputa pela liderança no mercado de jogos digitais. Houve uma grande evolução que foi a adoção universal dos gráficos 3D. Lara Croft quadrada fez sucesso e os zumbis de Resident Evil mostraram o poder dos novos brinquedos. A mídia foi o CD. Embora a Nintendo tenha insistido nos cartuchos, o erro que levou os parceiros como a Square a abandoná-la, nesse cenário entra em cena o PlayStation, que viria a se tornar grande líder no mercado nos anos seguintes. A sexta geração, a dos 128 bits, começou com o lançamento do Sega Dreamcast e teve também como maiores destaque o PlayStation 2, Xbox e GameCube. Foi nessa geração que começou a haver a uniformidade de qualidade em lançamentos entre plataformas. Aquelas diferenças gritantes entre um mesmo jogo rodando no Master System ou no Mega Drive já não existiam. Sony estabeleceu um novo recorde de vendas com o PlayStation 2, a Microsoft com o Xbox, que ganhava conhecimento para batalhas futuras e construía a base de fãs. Na sétima geração, o Xbox 360 ganhou rivalidade com o PlayStation 3. Os gráficos evoluíram com a captura de movimento e de expressões de atores, transformando a qualidade em um nível quase fotográfico. O objetivo agora era tornar os jogos os mais realistas possíveis. A Nintendo e a Sony surgiram com novos controles que capturavam movimentos, fazendo com que o jogador tivesse uma maior interação com o jogo. Mas a Microsoft foi além e tirou a necessidade do controle. Com o Kinect, o jogador controlava o jogo apenas com seus próprios movimentos. A oitava geração teve início no lançamento do Wii U em 2012 e posteriormente com o PlayStation 4 e Xbox One. Essa geração é marcada pela rápida evolução gráfica e tecnológica. Nessa geração se consolidavam sistemas de assinatura, onde os jogos são disponíveis mais facilmente em arquivos digitais. O fim da oitava geração é marcado pelo lançamento do Nintendo Switch, um console híbrido entre portátil e mesa pela Nintendo.
A nona geração ainda não tem previsão de seu início, mas já foram anunciados o PlayStation 5 e o novo Xbox. As informações que já possuímos são de consoles que serão 4K nativos e usarão placas de vídeos pioneiras do mercado, que evoluirá drasticamente efeitos de luz e sombra, tornando mais realistas as imagens.